Bom dia a todos, eu sou Gustavo Freitas aqui da ISL Online e esse é um vídeo introdutório para vocês que estão entrando agora no universo do ISL, estão fazendo um teste ou estão fazendo uma POC ou já adquiriram a ferramenta e agora vão implantar na sua rede, implantar nos computadores, configurar os usuários, né, fazer os primeiros acessos. Esse é um vídeo completo, ele vai ser separado em várias partes que você pode estar olhando aqui embaixo, e você vai indo direto na parte que você mais precisa, caso, né, como eu vou seguir todo o passo inicial até o passo das configurações, caso você já tenha passado por algumas etapas, você já clica ali e já vai ter o tutorial. Como você pode ver aqui no nosso canto da tela, esse é o nosso suporte, você entra aqui no nosso chat, sempre vai ter alguém disponível para te atender, e se caso esse vídeo falte alguma coisa que você precisou ou não esteja matando alguma dúvida sua, né? Entra aqui no nosso suporte que vai ser um prazer te ajudar. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa é ter uma conta cadastrada, né? Caso você não tenha, você vai estar conversando com a gente, vai fazer o teste. A gente só consegue aplicar para você o teste após o primeiro cadastro, porque esse cadastro tem que ser feito por você, tá? A gente segue as leis da GDPR, né? Quem não conhece a GDPR, em uma analogia, seria a LGPD da Europa, só que ela é muito, muito mais exigente do que a LGPD que a gente conhece aqui no Brasil. Então, o nosso sistema é todo baseado na GDPR em segurança máxima. Então, nós não temos acesso a seus dados, não temos acesso a nada. Então, você vai criar essa conta, a sua senha, vai chegar um e-mail para você de autenticação, você vai confirmar a existência dessa conta e pronto, você já pode utilizá-la. Caso você esteja em contato com o nosso comercial, você vai poder passar para eles o e-mail que você escolheu e ali ele vai aplicar a quantidade de licença de teste que você precisa, etc. Caso você esteja fazendo por conta própria, ao ativar essa conta, ela vai te dar os 15 dias de teste e mais um usuário simultâneo. Precisou que mais do que isso? Fale com o nosso consultor comercial, tá? Pode ser pelo chat, pode ser pelo nosso número de WhatsApp que está lá no nosso site, e aí você vai ser atendido. Beleza? Esse é o primeiro passo. Bom, com a sua conta criada, né, a gente vai iniciar aqui. Eu vou fazer um login de uma conta de teste minha, né, e essa conta já tem bastante coisa configurada, então vai ser legal para a gente estar apresentando o uso da ferramenta. Aqui eu estou acessando pelo navegador, né, o site é islonline.com.br, tá? Mas a gente também tem a possibilidade de usar, né, o aplicativo instalado no seu computador, que eu vou mostrar mais adiante. Bom, logando. Aqui a gente está na visão inicial da ferramenta, né? Eu não tenho nenhuma sessão iniciada no momento, tá? Essa aqui seria uma sessão assistida, né? E aqui em computadores são os computadores que eu possuo instalado o meu agente, que aí é o acesso não assistido, tá? Que é o ISL Always On, beleza? Essa parte eu vou fazer no segundo momento. Então vamos começar aqui para o início das sessões. Bom, para iniciar a sessão, você pode tanto fazer pelo navegador, ou seja, eu inicio uma sessão e o nosso sistema faz o download. Após o download, você executa o aplicativo e ele já vai estar iniciando um código. Se eu atualizar essa página, vocês já podem ver que está aqui esperando o cliente. Perfeito? Esse é o acesso inicial tradicional. Vocês podem ver, né, que esse aqui já é um cliente com white label. Né? Isso aqui é o setor de suporte. Né? Então já tem aqui o nome da empresa, já tem aqui a logo. Né? Então já está autenticado com a white label, né, da empresa. Se eu for abrir aqui a tela inicial do aplicativo, ele também já está com o white label. Né? Então, se vocês forem olhar, o nosso ISL tem as cores verdes, as cores preto, né, em alguns momentos, e também o branco. E nesse caso aqui, é uma empresa que utiliza as cores baseadas no azul. Né? Então, está aqui a logo, está aqui as cores alteradas, está todo o white label criado nesse cenário, que é uma das grandes funcionalidades que nós temos no nosso sistema. Perfeito? Inicialmente você vai estar sem o white label no primeiro momento, é só solicitar no suporte, né, após ali a contratação do sistema, e a gente vai configurar para você. Bom, aqui a gente tem uma sessão padrão iniciada. Como que eu converso com o cliente nessa sessão? Eu envio o acesso para ele. Né? Eu posso copiar a URL
para esse cliente abrir no navegador na máquina dele. Eu posso copiar o código da sessão e mandar ele acessar o site da ISL Online. Eu vou mostrar para vocês onde fica. Bom, a gente está aqui na tela principal e aqui em cima existe o botão chamado Entrar em uma sessão. O seu cliente basta clicar nesse link e ele vai inserir aquele código aqui, né? Vamos fazer um teste. Copiar o código, minimizar, colocar aqui o código. Então é como se eu fosse o cliente. Do outro lado, né, eu clico em entrar e ele vai fazer o download da ferramenta. Aqui tem as informações, os meus dados, para ele saber quem está conectando, né? E aí ele vai fazer o download e vai iniciar. Gustavo, esse download ele é sempre feito nesse modo de acesso? Sim, mas existe uma forma de você já deixar o executável na máquina do cliente para que ele não precise ficar sempre fazendo o download. Uma vantagem é que o nosso software ele é sempre um executável. Ele só é um instalador no acesso não assistido. O acesso padrão ele é um executável. Isso dá mais segurança. Não fica um aplicativo instalado na máquina. E um aplicativo instalado na máquina, se alguém descobrir o código, a senha, consegue entrar, por exemplo. Nesse caso, não. O ISL sempre vai gerar um código novo. Diferente de muitas ferramentas de suporte remoto, que o código é sempre o mesmo. Então, se alguém descobrir a senha, ela entra. No ISL, não. Se eu for iniciar uma nova sessão, voltando aqui, olha, iniciar uma nova sessão, tá? Vou baixar, vou rodar. Ele vai gerar um novo código diferente daquele. Ou seja, além da sessão ser criptografada ponto a ponto, ela sempre gera um código novo. Tá? E mesmo quando a gente faz acesso não assistido, mesmo sendo um computador já cadastrado, por trás do sistema existe um código e esse código também é novo. Ou seja, segurança máxima, que é um grande foco que nós temos aqui na nossa solução. Perfeito. Voltando aqui às formas de acesso, você também pode abrir como e-mail. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o e-mail que eu tenho cadastrado, no meu caso aqui é o Outlook, né? E eu também posso convidar, e aí aqui eu uso o próprio envio de e-mail da ferramenta. Então aqui eu boto o e-mail da pessoa, as informações, o e-mail do cliente, para quem, etc. Eu posso editar esse textinho padrão por fora da ferramenta, mas por padrão ele já tem um texto, né? E aí eu envio o e-mail, né? Posso pegar o link também, posso pegar o código, mas eu posso mandar um e-mail direto, né? E aí eu posso escolher aqui a forma de acesso, né? Posso mandar só um chat, só para conversar via chat, depois acessar uma sessão remota. Eu posso compartilhar a minha tela com o meu cliente, ou seja, eu mostro a tela para o cliente, ao invés dele mostrar dele para mim, isso é bem legal, né? E o padrão, visualizar a tela do cliente. Perfeito. Tá? Então essas são as formas de acesso assistido. Mais para frente eu mostro como a gente faz esse tipo de acesso usando a ferramenta já instalada na sua máquina. Perfeito. Bom, fechando aqui a sessão. Bom, Gustavo, eu quero agora que o cliente tenha o aplicativo na máquina dele. Beleza. Só que não precise ficar sempre baixando um novo. E que não é o não assistido, ou seja, é o acesso comum. Como que eu faço? Bom, vamos lá. Como vocês podem ver aqui em cima, nós temos os downloads. Perfeito. E esses downloads também existem na própria página do ISL. Se eu for voltar aqui na página principal, ok, eu tenho aqui em cima downloads. Os dois vão nos levar para o mesmo caminho. Tá? Aqui nós temos todos os aplicativos para serem baixados. O ISL Lite, que é o padrão ISL completo, onde você vai instalar na sua máquina para você oferecer suporte aos clientes, que é exatamente esse que está instalado na minha máquina. Eu vou clicar aqui novamente, olha, ISL Lite. Okay. O ISL Lite Desk, ele é uma versão um pouco mais antiga, que a gente ainda não utiliza, a gente mantém ele porque alguns clientes utilizam, mas ela é uma versão só de operador mais leve. Tá? Ela é só para o operador conectar e fazer um acesso mais rápido, mas ela vai ser descontinuada em breve, vai ficar focada na Lite. E a ISL Lite Client, que aqui é só para receber suporte remoto. Então você vai instruir o seu cliente a baixar o client. É claro que
esse link é aberto, você pode colocar no seu próprio site e o cliente baixa por lá, né? Mas o caminho inicial é aqui. Como vocês podem ver, ele também já está white label, né, domínio TI client, e ele pede o código de seção. Ele é simples. Ou seja, você vai baixar no seu cliente ou instruir ele a ter esse cliente baixado na máquina, não precisa instalar, ou seja, vai evitar problemas de segurança com o banco, que às vezes pedem para remover, né? Ele não está instalado. Ele é muito pequeno, tem 500K, e ele fica na máquina. Basta o seu cliente abrir e inserir aqui o código de sessão que você vai informar. Simples assim. Inserir o código de sessão, ele vai iniciar. Vamos fazer uma? Vamos lá. O código de sessão já está aberto. Vou copiar só o código. Do outro lado é o cliente. Colei o código e entrar. Aqui ele vai me dar uma mensagem que eu estou visualizando na minha própria tela, né? Então eu vou cancelar, porque eu não quero acessar meu próprio computador. Mas basicamente é isso e a sessão inicia muito rápido. Como vocês puderam ver ali, são menos de 5 segundos para um acesso remoto. Perfeito. Bom, e agora eu vou mostrar aqui o ESL Lite. Ou seja, os seus operadores do dia a dia, né, provavelmente eles vão querer ter o sistema instalado para ficar mais rápido a usabilidade, né? Então, vamos partir aqui para o ESL Lite. Instalar ou executar uma vez. Você tem essas opções, você pode instalar ou executar uma vez. Eu vou clicar em executar uma vez porque eu já tenho instalado na minha máquina, né? Então, ele traz para essa tela aqui e esse é o mesmo login que eu usei no site. Loguei na ferramenta, ela é uma ferramenta simplificada, ou seja, eu tenho aqui o que eu preciso, eu posso criar sessões tanto por aqui quanto pelo botão iniciar sessão. E aqui eu tenho acesso aos computadores cadastrados, né, que é o segundo momento que a gente vai focar, que é o acesso não assistido. Perfeito. Então, aqui, se vocês forem olhar, é praticamente o mesmo que nós temos no site. Aqui a ferramenta, aqui o site. Ambos fazem a mesma coisa. Nossa ferramenta é multiplataforma. Tá? E assim vai também, né, para as ferramentas do iPhone, do Google Android, né, e as outras ferramentas que a gente tem no ISL. Ferramentas tais são um pouco mais avançadas, como por exemplo o ESL Tester, que a gente utiliza para ver se o teu cliente está com algum problema de rota ou algum bloqueio para o ISL. Ah, Gustavo, o ISL ficou lento em determinado cliente. A gente usa o ESL Tester, isso é uma coisa que a gente pode fazer mais à frente em outro vídeo, né? E o ESL Player, que a gente usa para executar os vídeos que foram gravados pelo ESL, nossa ferramenta grava a sessão, né? Só que ela grava de forma compactada e criptografada, né, para ela ficar menor, ou seja, não ocupar muito do seu espaço em disco, e também para ela ficar segura, né? E aí sim o ESL Player você vai visualizar esse vídeo, né, ele abre como um reprodutor, caso você queira, né, você pode transformar para AVI, e aí você pode, né, enviar para qualquer formato que você queira depois, né, mandando por um WhatsApp, né, ou um e-mail, e ele vai aceitar. Perfeito. Bom, agora vamos para o ESL Always On. Beleza. Bom, em computadores, nós temos os computadores cadastrados. Aqui é um cenário que nós temos vários testes, né? E nesse cenário, nós temos várias máquinas cadastradas. São 333 máquinas, 336 máquinas cadastradas. Essas máquinas são ilimitadas, ou seja, vocês podem cadastrar quantas máquinas quiserem com a nossa licença, né? Então, fiquem à vontade. A primeira coisa a se atentar é como inserir uma máquina aqui dentro, né? Então, vamos lá. Se você ir em ajustar acesso isolado, né, você tem algumas opções. Você pode fazer um link de implementação personalizada, tá? Esse é mais avançado, mas vocês podem seguir aqui o passo a passo e basicamente ele vai criar um link pronto e ele pode ser, por exemplo, um instalador silencioso, né? Ele pode já atualizar caso já tenha o ESL Always On e aí você cria um link, esse link vai ficar pronto aqui, personalizado. A senha que você colocar aqui, por exemplo, ela é uma senha criptografada, você está vendo ali embaixo os caracteres entrando? Olha, eu estou botando 1, 2, 3, 4, 5, 6, só estou fazendo isso. É claro que o sistema não aceita. Tem que ter caracteres especiais, maiúsculos e números e minúsculos. Mas olha só, a senha ela está criptografada. Então você pode criar aqui à vontade.
E depois que você marcar as opções que vocês querem, para qual grupo vai, né, você vai ter um link aqui completo, que você pode, por exemplo, usar no seu AD, né, para fazer instalação em massa, né, ou um script, e aí você faz uma instalação silenciosa numa rede com vários computadores. Essa é uma das formas mais avançadas que nós temos de instalação. Agora vamos nas formas mais simples. Basicamente, né, você pode adicionar o computador remoto, ou seja, é um computador que eu não estou conectado neste momento, está lá do outro lado. Basicamente, é um convite. Você vai enviar aqui para o e-mail do cliente, né, e ele vai dar esse link para o cliente permitir acesso. Simplesmente ele vai botar os dados, ele vai precisar colocar uma senha, depois você pode alterar, e pronto. Ou você manda um link também. Você manda um link para o cliente, ou até mesmo um código, e você vai entrar pelo mesmo acesso. Por padrão, a gente utiliza bastante o link, tá ok? Eu quero adicionar este computador que eu estou usando agora no ISL Always On. Então tá aqui, olha, adicionar este computador. Eu vou clicar, ele vai fazer o download do ISL Always On. Esse aqui é um ambiente de teste, então ele não está com white label, né? Mas é só porque é um ambiente de teste. E aqui ele informa, olha só, o usuário Gustavo Salomão de Freitas, ele gostaria, né, de ter acesso a essa máquina. Essa máquina já tem o Always On. Se ela não tivesse, seria só o processo de avançar, avançar e finalizar até chegar aqui e permitir acesso. Pronto. O usuário vai aparecer aqui como um usuário remoto com permissão. Feito isso, né, eu vou olhar aqui que vai ter o executável já instalado. E pronto, já está na minha máquina. Eu posso até ligar, desligar a máquina. Olha, apareceu uma nova versão. Não vou colocar no momento. Ok. E aqui, né, a minha máquina, ela está cadastrada como desktop Gustavo Desktop. Prontinho. Aqui está ela, né? O nome da máquina que eu cadastrei. Caso ela não estivesse com o nome, ela viria, por exemplo, como essas máquinas aqui de baixo, tá vendo? Olha, Workgroup, Desktop, etc. É o nome quando você formata uma máquina do Windows e não coloca o nome, ela fica assim, né? E caso você não tenha cadastrado nada, ele vai pegar o nome do computador e vai trazer para cá. Aí você pode vir aqui, né, e editar, por exemplo. Feito isso, a gente já consegue fazer um acesso direto a essa máquina não assistido, ou seja, que ninguém precisa aceitar do outro lado. Então eu vou clicar em conectar, ele vai fazer o download porque eu estou pelo acesso web. Se eu for pelo acesso desktop, vou procurar aqui. Se eu for por aqui, vai pedir a senha. Essa senha foi aquela que a gente cadastrou no momento da instalação. Conectar, ele já vai entrar direto na máquina. Ele não vai fazer download de nada. Mais uma vez eu vou cancelar, porque ele quer ver a minha própria máquina, né? Vai ficar gerando um espelho infinito. Então pronto, eu já tenho aqui a máquina cadastrada no sistema. Simples assim. Essas são as formas que nós temos de trabalhar com o ISL Always On. Agora eu vou trazer umas funcionalidades que nós temos após a máquina já cadastrada. A máquina cadastrada, nós temos aqui, obviamente, conectar. Conectar versão passada é alguns cenários que precisam de um ISL mais antigo por causa do sistema operacional, né? Então a gente mantém isso. Atualizar o ISL Always On, a gente pode forçar por aqui. Enviar Wake on LAN. Isso é bem legal, né? A máquina está desligada, a gente pode tentar ligar ela. Como que funciona isso? Os requisitos são: precisa ter uma máquina na mesma faixa de rede, né? Como aqui a gente endereço de IP vai ter o IP da rede, né? Então está marcado aqui por segurança. Mas se tiver uma máquina na mesma rede e a máquina estiver habilitada para receber o disparo de Wake on LAN na placa de rede, ela vai aceitar esse comando. Então uma máquina dispara para outra e a máquina liga, tá? Isso é bem legal mesmo, porque, né, quem já não passou por problemas de uma máquina desligar e você está longe desse cenário, né? Então por aqui eu consigo resolver.
em um caso onde você teria que ir lá pessoalmente ligar a máquina, às vezes você está fazendo uma manutenção na madrugada, a gente resolve com esse Wacom LAN aqui, muito legal, né? Editar as informações para trocar o nome da máquina, etc. Compartilhar. Aqui é muito importante, porque é onde a gente trabalha com as permissões de acesso à máquina, né? Então, se eu compartilhar essa máquina, eu digo quais são as pessoas que têm acesso a ela. No meu caso, só eu tenho. Esses são os outros usuários cadastrados no sistema, mas só eu tenho acesso a essa máquina. Perfeito. Posso alterar a senha, posso alterar o proprietário, né? Eu sou proprietário porque eu criei essa máquina, mas eu posso colocar uma outra pessoa, posso reiniciar ela, posso executar no script, né? Então eu deixo o script já no local, na máquina. Isso aqui a gente pode explicar mais à frente, né? Não vou colocar nesse vídeo para não ficar muito longo, mas basicamente a gente tem uma pastinha de script e aí você bota um script lá dentro, né? Tem que botar uma senha, né, para executar e pronto. Joga o argumento aqui e ele executa o script na máquina. Né? Caso tenha arquivos, né, salvos na máquina, a gente pode acessar por aqui. No meu caso, eu não tenho nada colocado por aqui. Apenas, obviamente, o padrão, né, que já tem aqui o arquivo do Always On, né, e a pasta pública do Always On. Vamos voltar para os computadores. Desktop Gustavo está aqui. E aqui eu tenho o histórico do computador e informações do sistema. Isso aqui são logs, né? Então, se eu trazer aqui o histórico do computador, né, ele vai trazer aqui as informações. Olha só que hoje, né, ele foi acessado, durou 2 segundos, etc. Durante 7 dias, raro eu acessar essa máquina, né, essa máquina aqui. Então, eu posso pegar os logs de acesso para esse computador. Né? E também informações do sistema. Ele carrega um pouquinho, vai levar um pouquinho mais de tempo, porque ele vai trazer isso do sistema operacional, né? Mas é bem legal essa função, porque ela traz aqui informações dos dados da máquina. Né? Então, por exemplo, eu posso trazer, olha, o nome da máquina, está com esse nome, o sistema operacional, o tempo que ela está ligada, né? Informações de processador, memória, né? Uso de disco, né? O status aqui de I/O do disco, placa de rede, né? E aqui informações, né, das placas de rede, né? Entrada e saída de dados. Então são informações que a gente consegue trazer da máquina, né? Sem precisar entrar na máquina de fato. Né? Então isso aqui é bem legal. E mover para grupo. Por que isso é importante? Porque os grupos têm as permissões próprias. Né? Vamos pegar aqui esse grupo. E as máquinas de teste aqui. Né? Quando a gente tem um grupo, imagina você tem 1000 máquinas. Se você for fazer a permissão por máquina, você vai ter muita dificuldade. Então, você vai fazer a permissão por grupo. Ou seja, você cria um grupo. Vamos lá, vamos criar um grupo aqui. Teste, treinamento, ISL. Beleza. Vamos procurar esse grupo aqui, teste, treinamento ISL. Não tem nenhum computador cadastrado, né? Então, vamos lá procurar um computador. Gustavo Desktop. Vou mover esse computador para o grupo teste, treinamento ISL. Teste, treinamento ISL. Agora tem uma máquina aqui dentro. Eu posso dizer que esse grupo ele tem compartilhamento com outros usuários. Então, o admin sou eu, acabei de criar, por padrão todos os outros vêm desabilitados, né? Ou seja, isso não vai dar margem de erro. Né? Agora eu posso começar a compartilhar. Né? Então eu posso dizer aqui, por exemplo, que o Miguel Freitas pode conectar, ou que ele pode ser administrador dos computadores, ou seja, mexer nos computadores aqui dentro, ou até mesmo administrador do grupo, que seria inserir máquinas, excluir máquinas dentro do grupo. Né? Então, vamos supor que você é um prestador de serviço para clientes. Então, você vai implantar um novo cliente, né? Esse é um cliente X, e ele tem 200 máquinas. Né? O admin ele vai criar o grupo, vai botar aqui o nome do cliente, né? E ele vai dizer quem vai ter acesso ali dentro. Quem vai implantar esse cliente é o João. Né? E o João ele vai ser admin desse grupo, ou dos computadores. Eu estou dando essa permissão a ele, né? E pronto.
Feito isso e mando compartilhar, o João, no momento da instalação do Always On, né, vocês viram que a gente tinha a opção de marcar um grupo. Ele pode ir lá marcar um grupo, né, ou instalar normal e depois, né, mover para o grupo. Feito isso, o grupo ele é mais forte do que a máquina. Então, ele vai ignorar ali a permissão que foi feita e vai dar a permissão do grupo. Ou seja, ele não vai precisar em 100 máquinas dar permissão. Ele basicamente coloca as 100 máquinas nesse grupo aqui. Feito isso, né, a permissão já vai estar feita. Agora não é mais o João, agora é o Miguel que vai cuidar desse cliente, né, e o João vai sair. Então, né, vamos supor que vai estar assim, né? Eu vou desmarcar o João e vou botar o Miguel, pronto. Ele tem acesso agora às centenas de máquinas, não precisa fazer uma a uma. Né? Então a forma de controle do Always On ela é muito importante por causa disso. Né? Ah, Gustavo, vamos fazer um teste. Né? Eu vou aqui marcar os acessos, né? E eu posso fazer ações em lote. Então eu posso pegar e mover essas 4 máquinas em lote para o grupo. Né? Eu posso pegar informações, logs, executar de várias máquinas em lote. Tá? Quero marcar todas as máquinas. Você tem ações em lote para todas as máquinas, né? Todas as máquinas que estão aparecendo na tela, obviamente, né? Então você vai precisar rolar mais lá para baixo, né, para você trazer ali as máquinas. Né? Isso é obviamente um modelo que a gente faz para não ficar pesado demais o navegador. Né? Tudo isso aqui a gente consegue fazer pelo aplicativo, né? É igualzinho. Então aqui eu posso, se vocês forem ver aqui, o grupo já está aqui, olha. Tá? A única diferença, né, é que a gente não tem uma pequena opção aqui, né, que é a opção de executar, porque esse processo é um processo web, então pelo desktop aqui não funciona, então a gente não tem, né? É só. E a informação do sistema. Então, se vocês precisarem desses dados, vai fazer pelo acesso web. Né? Nas próximas atualizações podem ser que a gente consiga colocar para cá e ficar tudo igual, tá? Mas na dúvida, né, uma coisa que a gente sempre costuma dizer no ISL é o seguinte: qualquer problema que esteja tendo no ISL, faz o acesso web. Por quê? O acesso desktop às vezes pode ficar desatualizado, sei lá, o antivírus pode travar, muito raro acontecer, mas pode. Então, na dúvida, antes de qualquer coisa, vai e faz o acesso web, porque o acesso web ele tá limpo, ele é SaaS, ele está sempre na web. Né? Então, olha, eu não consegui acessar uma máquina, o meu usuário não abriu, não atualizou alguma coisa. É difícil acontecer? O sistema é muito robusto. Mas se acontecer, antes de qualquer coisa, acessa pelo navegador. Funcionou pelo navegador? Simples. Só baixar, atualizar o aplicativo novamente que vai resolver. Perfeito. Bom, vamos em frente. Bom, agora a gente vai entrar numa parte muito importante, que é a parte de administração das contas. Tá? É onde você vai fazer as permissões que você precisa na sua empresa. Né? Essa parte é muito importante. Qualquer dúvida mais avançada é só entrar em contato com a gente aqui no nosso chat. Bom, vamos lá. Administração, tá? Aí sim, esse recurso você sempre vai fazer pelo acesso web e só vai ter acesso a chegar aqui quem for o administrador do sistema, que é a pessoa que criou a conta ou os outros usuários que você deu essa permissão mais à frente. Bom, vamos ir direto aqui em usuários. Né? Eu posso tanto ir em um usuário direto, por exemplo aqui, o meu usuário. Usuário Gustavo, tá? A primeira configuração, visão geral. Gustavo, administrador do domínio habilitado, ou seja, eu sou administrador do domínio. Eu consigo trabalhar com todas as pessoas do mesmo domínio que eu. Tá? Como que a gente trabalha com domínios? A gente pode ter domínios diferentes dentro do sistema. Você tem o administrador do servidor, tá? E o administrador do domínio. O administrador do servidor tem acesso a tudo. O admin do domínio ele tem acesso ao domínio dele. Então, por exemplo, eu posso ter um domínio separado por setores. Setor administração, setor suporte, suporte nível 1, suporte nível 2, suporte nível 3, né? E aí eu crio domínios diferentes e eu vou a cada supervisor ou gerente daquele setor e habilito ele como admin do domínio, tá? Então, aqui eu sou admin do domínio. Agora as configurações gerais, né? Novamente, admin do domínio, está habilitado. E aqui eu tenho as minhas permissões dentro do domínio.
Ou seja, eu posso criar, excluir, editar usuários. Eu posso criar, excluir do grupo de usuários, né? Editar, excluir grupos de usuários. Né? Eu posso editar as configurações do domínio. Eu posso criar grupos de computadores, editar os grupos, excluir grupos, editar o nome completo, editar o e-mail. Eu posso editar essas coisas do meu usuário e dos outros usuários. Né? E posso fazer algumas anotações aqui de perfil, né? O limite de licença, essa aqui é uma conta de 10 acessos simultâneos, né? Então eu não consigo mexer. Né? Mas caso você tenha uma licença ilimitada, você consegue separar por domínios. Né? E uso máximo de licença, por exemplo. Eu posso dizer, né, que o meu domínio aqui pode usar só uma licença. Tem 10, mas só pode usar uma. Para eu separar isso para minha empresa. Bom, isso aqui você vai trabalhando por usuário. ESL Lite. No ESL Lite, né, vocês vão sempre lembrar, o ESL Lite é o acesso direto, assistido. O ESL Always On é o não assistido, né? Sempre ativo, sempre ativo. Ele é o acesso não assistido que você entra direto com a senha. O Lite você depende de uma pessoa do outro lado para aceitar, colocar código, etc. Então aqui, né, as minhas configurações é o que? Está habilitado o ESL Lite, eu posso dizer que, por exemplo, que o meu usuário não tem o acesso ao Lite. Né? E aqui eu posso desabilitar, permitindo ou não permitindo override. O que é isso? O nosso sistema trabalha com hierarquia, grupo acima de usuário. Então, se eu tiver um grupo chamado, por exemplo, empresa 1, e eu faço parte desse grupo, se eu botar a opção negar override, ou seja, negar que passe por cima, mesmo a permissão lá do grupo não vai passar por cima da minha. Né? E se eu botar permitir override, ou seja, eu posso estar desabilitado aqui, mas lá no grupo eu habilito. Aí, ou seja, aquele habilitado lá de cima, ele vai ignorar esse desabilitado e então vai habilitar para mim. É confuso? Um pouquinho. Só que é muito importante esse termo de hierarquia. Tá? É semelhante com vários sistemas de hierarquia na parte de segurança. Por quê? Isso é pensado para quando você tiver 1000 usuários. Né? Então, se você tiver, imagina, você tiver que acessar um a um para ver como está configurado. Você vai ter dificuldade. Então é mais fácil você jogar todo mundo no grupo, né, ou várias pessoas em grupos diferentes, faz a permissão no grupo, né, e aí sim, né, você pode usar esse override em casos muito específicos. Essa pessoa não pode, ele é um cara específico. Você bota o negar. Mas a gente não recomenda usar muito, porque essa aqui realmente você só vai perceber se você ir lá no usuário e ver como está configurado, ok? Bom, as informações, né, por padrão ele vai dar o username, né, o nome completo e o e-mail. Né? Filtro de IP, eu posso dizer o seguinte, olha, ele só pode acessar da rede do escritório. Vamos supor que o escritório é IP local, né, 192.168.0.0. Vamos supor que essa é a faixa ali do escritório de vocês. Se colocar isso aqui, no caso estou fazendo a configuração para o Gustavo, tá? Não é para o grupo. O Gustavo só vai conseguir fazer se ele tiver numa rede dessa. Aqui eu posso, por exemplo, botar o IP público também. Né? Então é uma forma de seguinte, olha, esse usuário vai usar o ISL só no escritório. Ou ele trabalha de home office, só que ele só vai poder usar se ele estiver na casa dele, porque a gente quer que ele fique de casa. Você vai botar o IP aqui e ele só vai fazer naquele local. Né? Fora do local, o ISL vai derrubar ele. Isso é muito legal. Né? As formas de acesso, né, você pode escolher aqui a sessão agendada. Né? Vocês vão analisar isso aqui com calma, é bem interessante. Tanto que aqui tem um manual para vocês acompanharem. Né? Se ele consegue encerrar sessões ativas, né, no horário, a duração máxima de uma sessão. Eu quero que esse usuário não passe de 1 hora numa mesma sessão. Né? É legal ter essa função, né, mas a gente não usa tanto para evitar que às vezes um atendimento mais longo seja derrubado. Né? E aqui, né, vem a parte mais importante, que são as permissões daquele usuário. Né? Então, olha só. Aqui é o seguinte, é o usuário convidado. Né? Eu vou falar do usuário convidado no final, porque ele pode confundir um pouco. Isso aqui é um recurso que a gente tem, poucos têm. Tá? Eu não me recordo agora de nenhuma solução que tenha, mas igual a nossa, com certeza não. Isso aqui é muito legal. Mas vamos aqui para baixo. Desktop remoto. Visualizar desktop remoto. Ele pode visualizar a máquina? Sim. Controlar desktop remoto. Ele pode controlar a máquina do cliente? Talvez não. Às vezes ele é um usuário nível 1. Eu quero que ele só veja a tela. E aí ele vai instruindo o cliente pelo chat ou pelo telefone. Então isso aqui é mais uma segurança.
Compartilhar a minha tela, ou seja, o usuário em questão ou grupo, ele pode mostrar a tela dele para o cliente? Não, às vezes eu quero que ele só veja do cliente. Esse recurso, não é interessante para mim, eu não quero replicar a minha tela. Então, você desabilita. Controlar a minha tela, ou seja, além dele mostrar a tela para o cliente, ele pode deixar o cliente mexer na tela dele. Né? A gente fala cliente, mas, por exemplo, isso pode ser um fornecedor. Né? Às vezes você está tratando com uma empresa de software e você precisa de suporte. A empresa de software usa um outro sistema de suporte remoto e ele não está homologado na sua rede. Aí você vai falar para ele, olha, esse sistema de suporte remoto não está homologado, só vai funcionar se fazer a liberação do Firewall, passar pelo UTI, etc. Então, você vai usar o meu. Ou seja, você vai compartilhar a sua tela com ele, ele vai entrar na sua máquina e vai dar o suporte remoto usando o ISL. E é legal que você não vai passar autenticação para ele nem nada. Ele só vai ser convidado e vai entrar usando a tua autenticação automática, porque a tua sessão já está iniciada. Então isso aqui é muito legal para você trazer segurança na tua empresa, que não precisa ficar instalando aquele monte de ferramentas de suporte remoto, porque cada fornecedor seu usa uma, né? Bom, copiar e colar arquivos, né? O clipboard, você pode proibir também. Gravar a sessão, né? Isso é muito legal, poder gravar a sessão, mas se você quiser que ele não grave, a gente marca aqui, né? Enviar, receber arquivos, né? Enviar, receber, você pode dizer que a pessoa só pode receber. Olha, eu só recebo arquivos, mas enviar eu não quero, porque eu não quero que ninguém tire um arquivo de dentro da nossa rede. Né? Então você pode desabilitar um e habilitar outro. Né? E o gerenciador, né, que é como se fosse um manuseador de FTP, né, onde a gente abre ali os dois lados e aí você joga de um lado para o outro. Ele facilita, mas ele tem as duas funções. Você pode bloquear para a pessoa não usar, por exemplo. Né? E aqui para baixo a gente tem algumas opções, né, mais avançadas, né, de plugin de vídeo, etc. A gente não vai entrar em questão agora, não faz muita diferença na usabilidade, esse é um vídeo introdutório. Né? E a gente também pode fazer, né, acesso RDP, né? Então, ou seja, o ISL ele aceita conexão via RDP, ele faz túneis, né? Então, eu estou fazendo acesso a um cliente público, ele não aceita acesso direto, né, navegador, só aceita via túnel. Então, você pode deixar habilitado e ele consegue fazer esse acesso pela sessão. Beleza? Essas são as permissões do usuário. Avançando um pouquinho, né, agora eu estou no Always On. Né? O Always On é o acesso não assistido. Ele vai ter menos permissões. Por quê? Porque ele já tem muitas permissões por ser um sistema de acesso não assistido. Né? Então não teria muita lógica bloquear, por exemplo, o controle, né, se não tem ninguém do lado de lá. Então você vai ver que ele é mais simples. Em resumo, esse usuário pode ter acesso ao Always On, ou seja, ele pode cadastrar a máquina, pode acessar a hora que ele quiser. Você pode dizer que não. Então você desabilita para esse usuário ou grupo. Né? E aqui embaixo são permissões tradicionais, né? Se ele pode ter um número máximo de máquinas que ele pode possuir, né? O horário agendado, né? Padrão igual a gente tem ali do lado do ISL Lite também. Então, o Always On a gente usa basicamente esse aqui. Pode ou não pode? Simples assim. O Pronto e o ISL Group são ferramentas que a gente não está atualizando mais, mas elas estão disponíveis, que é o ISL Chat, né? Um chat que você usa, você pode incluir no seu website. Né? Mais detalhes você pode estar entrando em contato com a gente. Né? E o Group, que é uma solução de webconferência, né? Para você fazer sessões ali em vídeo. Tá? Hoje a gente não atualiza mais essas soluções, a gente optou por focar no acesso remoto, né? Mas elas ainda existem e você pode utilizar. E por fim, a segurança. Então, olha só, eu posso desabilitar a conta toda, ou seja, eu desabilito e ele não vai ter mais acesso. Eu posso colocar o autenticador por 2 fatores. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: login sem 2 fatores configurado, está habilitado, ou seja, ele acessa direto. Então, eu posso desabilitar. Qual é a diferença? Olha, Gustavo, por que ali está dizendo que ele está habilitando o login sem 2FA? Não era mais fácil ele habilitar o login 2FA? Não, por quê? Quando eu marco essa opção, eu estou permitindo que o usuário escolha. Ele pode logar sem o 2FA, à vontade. Se eu desabilitar essa função, ele não tem opção. Ele é obrigado a usar o 2FA. Né? Então, ou seja, quando ele for no usuário dele, né, depois eu posso estar mostrando como configura, ele não vai ter a opção de escolher sim ou não. Se desabilitar aqui, ele tem que usar o 2FA. Né? Perfeito.
E aí a opção de não perguntar de novo, né? Ou seja, se ele estiver usando o mesmo computador, ele pode marcar a opção de não ficar perguntando de novo em 2 fatores, para ficar mais rápido. E aí, quando ele for para um aparelho novo, ele pergunta novamente. Então vocês escolhem se quer ou não essa opção. Ele pode alterar a própria senha, sim ou não. Tamanho da senha, 8 caracteres. Tamanho máximo, 128 caracteres. Lista de caracteres especiais personalizados. Né? O que ele vai aceitar de caractere especial? Número de caracteres especiais necessários. Aqui não está pedindo, mas eu posso dizer que pelo menos um especial é necessário. Né? Maiúsculos necessários. Maiúsculos minúsculos, né? Sem, ou seja, várias informações separadinhas, né, para não ficar complicado, para que ele possa criar. Permitir que a senha inicie ou termine com um espaço em branco. Aqui fica desabilitado, porque às vezes confunde, né? Às vezes a pessoa copia lá uma senha no e-mail, vem um espaço, né? E aí ele, né, dá problema. Mas, não, eu quero que tenha um espaço. Beleza, a gente pode colocar aqui. Permitir senhas da blacklist, né? Ou seja, eu posso ter uma blacklist, né, de senhas e, né, eu posso permitir, né, mas no caso por padrão vem não. Né? E solicitar alteração de senha. Né? Então ele está desconfigurado, né? Mas ele pode solicitar a alteração da senha. Né? E aqui embaixo, a administração da própria sessão dele. Né? Ele pode ver as próprias sessões? Sim, ele vê as sessões que estão abertas. Ele pode controlar? Sim. Ele pode visualizar as sessões do domínio. Aqui, gente, é muito importante. Tá? Olha só, domínio é aquele grupo de usuários que tem junto comigo. Né? No meu caso aqui, é um ambiente de teste, todo mundo faz parte do mesmo domínio. Ou seja, eu posso visualizar as sessões e controlar as sessões de todo mundo do mesmo domínio. Se eles criarem lá, vai aparecer aqui para mim. Né? Então, isso aqui, né, por padrão, vem desabilitado. Eu habilitei para o meu usuário, mas, né, você obviamente vai usar isso aqui para os supervisores, né, para o supervisor ter acesso total ali. Beleza? Então, essa aqui é a configuração. Bom, gente, voltando aqui agora à parte de configuração e permissão, vou novamente à administração, só que dessa vez eu não vou no meu usuário, Gustavo. Eu vou só em administração. E aí vocês vão notar que aqui em cima a gente tem a parte de configurações. E olha só como é que é igualzinho lá onde a gente estava na configuração do meu usuário. Só que agora é para o domínio. Né? Então aqui eu posso dizer, né, se o domínio tem as permissões, né, de acesso a aqui a visão geral. Né? Eu posso ir, por exemplo, no ESLite. Olha só, igualzinho. Se ele vai ter o acesso, se ele vai poder encerrar no horário marcado, se ele vai pular a autenticação de convidado, vai poder visualizar, controlar, compartilhar. Né? Só que aqui é para todo mundo. Né? Então, é aqui que funciona a questão do override. Né? Se você colocar aqui em cima, ele pode dar override no usuário que está embaixo. Né? Então, olha só, posso dizer que todo mundo da minha empresa só pode usar o ESLite do meu escritório. Então, você vai colocar aqui o IP do escritório. Né? Mesma coisa para o Always On. Né? Você pode fazer a configuração toda por aqui, né? Para todos eles. Né? A parte do ESL pronto, o grupo, segurança, mesma coisa. Olha, eu quero fazer as mesmas permissões de senha, né? Para criar senha, alterar senha, para todo mundo. Então, é só ir direto em administração. Então, essa é a diferença. As configurações são iguais. A diferença que é essa aqui é a geral para todo mundo, né? E aqui no usuário, né, você pode fazer ela direto, olha só, igualzinho, só que agora é o meu usuário. Beleza? Existe também um caminho quando você vai em usuários para você facilitar as permissões. Né? Então eu posso vir aqui direto, por exemplo, do João, né? E eu vou em restrições. Simples assim. Eu vou em restrições, aqui tem essa conta é habilitada, se ele tem acesso simultâneo liberado, o máximo é 10, porque essa minha conta aqui de teste tem 10. Né? Se pode fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, transmitir desktop, controlar, tudo tem aqui, ó, igualzinho, só que aqui é de uma forma mais resumida. Né? Então você pode fazer também por aqui as permissões. Ok? Bom, pessoal, agora a gente vai partir para a parte de relatórios. Tá? Isso é muito legal, é um diferencial do nosso sistema, que é onde você vai pegar os dados da usabilidade do sistema na sua empresa. Bom, mais abaixo aqui, relatórios. Lembrando que toda essa parte administrativa ela é feita no ambiente web. Tá? Então aqui a gente tem, bom, desktop remoto, chat, conferência web, o uso de licença, caso a sua licença seja uma licença pré-paga, e o histórico da minha conta. Né? Eu vou em desktop remoto, que são os acessos que a gente faz. Bom, vamos carregar aqui o acesso.
né? E aqui, por padrão, ele vai trazer 30 dias, né? Então, do dia 20 de maio, né, até o dia 20 de junho, né? Então, aqui a gente tem um total de 504 sessões, né? Foram 15 gigas transferidos. Isso conta também os arquivos, né? Eu transferi uma ISO de um instalador de sistema operacional, ele vai considerar aqui, tá? A duração total, né, da sessão, juntando tudo, então essa quantidade de horas, né? Uma duração média de 2 horas e 48, ou seja, foram muitas sessões longas, né? Acesso que a gente teve para dispositivo móvel, maioria iOS. A duração da sessão móvel, né? A gente tem bastante a sessão móvel. E pré-pago a gente não utiliza nessa conta aqui, né? E aqui embaixo a gente tem por padrão, né, a tabela com as informações, né? O início da sessão, o tráfego dela, o IP do operador, a versão do cliente que ele está usando. Olha, tem versões com cliente com versões mais antigas, o IP do cliente do outro lado, o hostname do cliente. E aqui na chavinha a gente pode escolher o que a gente quer visualizar. Olha que legal. Eu quero ver a data, quero ver qual foi o código da sessão, eu quero ver qual foi o usuário, quero ver o e-mail do cliente caso esteja cadastrado. Eu não vou marcar porque a maioria não cadastra. Como é GDPR, a gente não coleta dados, então se o cliente não quer, não tem problema algum, tá? Eu posso botar o hostname do operador para saber se ele estava usando a máquina dele, por exemplo, do escritório, a máquina dele do home office, né? E comentários a gente não costuma utilizar, mas você pode combinar na sua empresa. Olha, sempre que terminar uma sessão, insere um comentário. Então a gente pode ter isso aqui. A cópia da conversa, anotações, etc. Então eu vou alterar. Aí agora olha só, já tem bastante informação diferente aqui. Olha só, o usuário foi comercial, conectou, ele acessou a máquina chamada HostTree, né? E a máquina dele, né, tá como Workgroup ISL Online, a máquina que ele usa. Ele acessou desse IP às 16h13, né? Então tá tudo aqui certinho, né? Todas as informações. E aqui embaixo, né, obviamente tem as páginas, né, para a gente ver mais sessões. E por fim, a gente pode exportar para CSV, né, que são os arquivos separados por vírgula, né? Então a gente escolhe aqui o delimitador, se é ponto e vírgula ou vírgula, por padrão é ponto e vírgula, e exporta todos esses dados. E aí você pode usar esses dados aqui para sua análise, né? Isso aqui é bem interessante porque é muito comum as empresas de suporte considerar os dados de telefonia, os dados dos tickets abertos, né? Mas eles não analisam dados de suporte remoto. E a grande maioria dos atendimentos são remotos, né? Então é muito importante analisar, ok? Né? A gente não utiliza muito a conversa de chat, né, pelo ISL, né? Mas caso tenha, vai aparecer o íconezinho para a gente clicar e ver a conversa entre eles, ok? Bom, gente, antes de iniciar uma sessão e mostrar uma sessão em andamento e as funcionalidades dentro do suporte remoto, eu vou mostrar para vocês as últimas opções avançadas aqui do portal. Bom, inicialmente, né, se você usa, né, um auto-hospedado, ou seja, um ISL instalado na sua rede, você controla a licença por aqui. Tá? Não é o caso aqui, a gente está usando a versão SaaS, então vamos para a nossa conta. Aqui você tem o seu perfil, né? Então você pode alterar aqui o seu e-mail, pode excluir a sua conta, pode alterar o fuso horário, etc. Você tem a informação de licença, né? Nesse caso aqui, por exemplo, ela é uma conta de nuvem, ou seja, uma conta SaaS. Ela tem multisessão, ou seja, a gente pode acessar várias pessoas ao mesmo tempo. Ela possui 10 usuários simultâneos, né? Ela vence em 2025, né? Ela não tem pré-pago, né? Aqui embaixo, essa aqui é uma licença de nuvem, né? Ela tem uma licença de servidor, que é um teste, né? Que também vence em 25 para 3 acessos simultâneos, né? E aqui todas as licenças que você tiver atrelado ao seu e-mail vai aparecer aqui. A parte de segurança, né, da sua conta agora, aqui a gente não está falando da rede, está falando da sua conta. No meu caso aqui é a conta do Gustavo, né? Posso alterar minha senha, posso colocar a verificação de 2 passos, né? Ou seja, o 2FA, né? Eu posso vir aqui habilitar ele, né? E aí ele pergunta: você quer usar o autenticador? Você quer usar o telefone, e-mail, chave de segurança, né? Então, aqui se a gente quiser, a gente vai avançando, intuitivo, coloca para funcionar. Beleza, autenticador, né? Usa o autenticador da Microsoft.
Voltando aqui na segurança. A gente tem atividade, ou seja, onde que a minha conta foi acessada, né? E os apps autorizados, né? Aqui é mais interessante olhar, né? Então olha só, acessei pelo Edge, o ESLite instalado em máquina, né? Aqui são os IPs que eu acessei, né? E eu posso visualizar aqui vários, né? Então, ou seja, se alguém acessar a sua conta por algum motivo, você consegue capturar por aqui. Perfeito. Bom, agora a gente vai iniciar uma sessão e vai mostrar as funcionalidades dentro da sessão. Vamos lá. Bom, amigos, aqui a gente tem uma máquina conectada, é uma máquina acesso não assistido, automaticamente, não tem ninguém usando ela, está na tela de bloqueio, né? Então eu vou logar na máquina. Vou pausar aqui para não aparecer credencial. Vamos lá. Ah, uma coisa importante, né? A gente tem aqui em cima o tecladinho, é onde a gente joga o Ctrl Alt Del para poder pedir ali o login na máquina. Vamos lá. Bom, perfeito. Estamos aqui conectados na máquina, né? Isso é uma máquina Windows Server, ela é um host Hyper-V, né? Mas basicamente aqui a gente vai mostrar as funcionalidades dentro do sistema, né? Ela vai usar, obviamente, como está configurado o desktop, lá está em um monitor quadrado, né? Não lembro se é 14 por 13, não lembro agora. Faz muito tempo, né, que eu não uso, a gente não usa mais esses monitores quadrados, né? Mas lá como é um hack, né, eles usam ainda. Então ele ficou nessa resolução quadradinha, né? Se você acessar uma máquina, no caso aqui no meu vídeo eu estou gravando em um monitor ultra wide, né? Então ele é muito grande, né? Se você acessar uma wide, ela vai ficar um pouquinho maior, mas se você acessar mais de um monitor, ela vai ficar ainda maior, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? A gente tem aqui, né? Primeira opção, que é onde você pode compartilhar a sua tela, ou seja, eu estou acessando o cliente, eu inverto, né? Eu passo a botar o cliente para me acessar. Aqui eu cancelo o compartilhamento, né? Mesma coisa que eu fechar ali no X, eu posso fazer por aqui. Solicitar o controle, ou seja, aqui não é necessário, porque é um acesso não assistido, mas se fosse um acesso assistido, né, caso você configure para solicitar o controle o tempo todo, né, sempre que você acessar, vai precisar clicar aqui e o cliente aceitar. Tá? Por padrão, não precisa, a gente já deixa configurado para não precisar. Eu sei que algumas empresas têm o protocolo de solicitar, então a gente coloca essa opção. A gente pode pausar a sessão para não ter tráfego, né? Mas a gente também não usa muito, porque o tráfego do ISL é muito baixo. Transferir a sessão, né? Isso aqui é muito legal. Na verdade, transferir sessão tradicional. O de baixo é muito legal. Vamos lá. Aqui eu copiei a URL, é só clicar aqui, eu envio a URL para outra pessoa, né? E aí ele inicia essa sessão. Vou almoçar, vou mandar para outra pessoa. Só colocar aqui, né? Posso cancelar o convite e posso enviar o convite também direto pela ferramenta, né? Vai aparecer aqui para enviar por e-mail. E aqui embaixo é muito legal, convidar o operador. Bom, eu quero convidar outras pessoas para acessar minha máquina junto comigo. Então, seja uma pessoa com conhecimento técnico mais avançado, seja uma pessoa de auditoria, né? Então você não vai transferir, você vai convidar, né? Então é o mesmo procedimento, só que você convida ela para acessar junto contigo e várias pessoas ficam vendo a mesma tela. Esse recurso é muito legal. Conectar via RDP, às vezes o cliente tem bloqueio, então a tela não vai aparecer, né? Então você vai vir aqui e conectar via RDP, então ela inicia. Ou um outro túnel, caso não seja a porta tradicional. E encerrar a sessão. Aqui a parte de gerenciamento de arquivos. Então você pode abrir o gerenciador, né? E aqui você trafega, né? De um lado para o outro. O cliente aqui pede para permitir, mas como é always on, eu posso eu mesmo permitir. Log de evento, né? Então o log aqui dos acessos. Enviar arquivos, receber arquivos e exibir as transferências. Simples. Quero enviar um arquivo, vou clicar aqui e vai abrir a pastinha da minha máquina. Quero receber, vai abrir a pastinha lá da máquina do cliente, né? Beleza. Aqui a gente tem o chat, né? Então a gente pode conversar por aqui, né? E a gente tem um recurso muito legal, né? Que a gente não vai testar aqui porque é um acesso a servidor, que é ligar por voz e vídeo. Então você pode fazer uma ligação de voz e vídeo, né, direto pela sessão remoto, funciona muito bem, como se fosse uma call, por exemplo, do WhatsApp. Então é bem interessante isso aqui. Aqui a gente tem um para um, ou seja, para centralizar aqui o tamanho, né, da máquina, né, ou ajustar a tela, né, para ficar do tamanho que você quer. Temos o marcador, né, ou seja,
Isso é muito utilizado, por exemplo, para aquele usuário nível 1 que não tem acesso a controlar, né? Então, ele vai conversando com o cliente, senhor, por favor, clique no menu iniciar. Então, ele vai e faz uma seta feia que eu criei aqui. Ele cria uma seta, né? Apaga aqui na borrachinha, então vamos fazer uma seta mais bonitinha. Pronto. Cria uma seta e o cliente ali acessa. Senhor, vai na lixeira, né? Senhor, digite aqui o seu usuário. Né? Então, isso é bem legal, né? Porque também faz o cliente interagir. Né? Aqui apaga, tem também o marcador, né? Que é a setinha já pronta, né? Só que ela tem a mesma posição. Então, ó, clica aqui. Né? A gente apaga novamente. E aqui é o ponteiro com controle. Então, voltou para cá, eu já tenho controle caso eu tenha essa permissão. O teclado com funções, né? Então eu posso usar o layout remoto ou local, né? Ou automático. Isso aqui é muito legal, né? Às vezes você quer digitar alguma coisa e o layout é diferente, então você escolhe. Local é o layout do meu teclado aqui. O meu teclado, por exemplo, aqui é um ABNT2, né? Mas você pode estar usando, por exemplo, um teclado americano. Então você marca aqui o seu teclado, né? Para você usar, você digitar aqui e parecer lá o que você quer. Ou não, às vezes você quer usar o layout do lado de lá. Né? Então isso aqui é muito interessante, a maioria dos sistemas ignoram isso, tá? Na hora de digitar uma senha, é legal ter isso aqui. Enviar o Ctrl Alt Del, aí enviar o Windows L, que vai bloquear para a gente botar a senha, e enviar o Windows R, né? Que é para executar aqui, por exemplo. Habilitar o Ctrl C, Ctrl V, que é o clipboard, dar um print da tela, né? Aqui você não vai ver nada, mas já deu print. É só colar ali e o sistema enviar a print. Né? E colar simular digitação. Isso aqui é muito legal. Né? Ou seja, vamos fazer uma analogia aqui. Vamos abrir aqui o Notepad. Eu vou fazer um texto aqui, né, fora da minha máquina aqui. Vamos fazer um texto. Vários números. Eu vou copiar e vou colar aqui. Vocês viram que o texto apareceu direto, ou seja, foi um Ctrl V. Né? Se eu colar simular digitação, olha, ele foi montando o texto. O que isso quer dizer? Ele simulou que é o teclado lá do cliente digitando isso. Ele não só foi Ctrl V. Isso ajuda quando? Quando você, por exemplo, tem um problema em que não está aceitando o Ctrl V na máquina. Às vezes, se vocês trabalham com TI há bastante tempo, você já deve ter pego máquinas que o Ctrl V não vai de jeito nenhum né, é um serviço, né, do Windows. Então pode acontecer que o clipboard não funcione. Isso aqui vai burlar, porque ele não vai usar o clipboard, ele vai simular como se fosse alguém digitando no teclado de lá. Isso é muito legal. Né? E isso também ajuda a acertar os caracteres que você precisa. Né? Então, isso aqui, como vocês podem ver, o ISL ele sempre vai ter um recurso pensado em soluções que podem acontecer um dia. Né? Então, a gente tem várias coisas aqui mais para frente, eu vou mostrar também, que é para ajudar, né, a você não ter problema, ficar travado, não conseguir dar o seu atendimento. Né? Bom, aqui a gente tem as informações de sistema. Né? Então aqui a gente esse é um host, então ele usa bastante RAM, né, os discos da máquina, né, o monitor, né, o 1024, tá vendo? Aqui as informações, o Windows Server, né, o processador, né, a quantidade de núcleos. Aqui a gente tem a placa de rede, ele está conectado na energia. Se fosse um notebook, apareceria aqui a quantidade da bateria. O tráfego dele está bem baixinho. Né? E olha só que legal, eu posso puxar aqui o log, né, e eu posso puxar um relatório detalhado. Isso aqui pode demorar um pouquinho por ser do sistema operacional, mas eu vou fazer um teste com vocês. Vamos ver se vai demorar. Ele vai puxar lá do Windows Server da máquina do cliente e vai trazer para a gente um acesso. Beleza? E aí ele vai trazer aquele relatório do Windows, né, que a gente conhece, né, o System Info, né, com as informações da máquina, informações de serviços, de tudo da máquina. Né. Ele costuma demorar um pouquinho mesmo para vir, né, então para a gente não alongar demais o vídeo, eu vou pausar aqui. Bom, voltando aqui, ele demorou aqui um pouquinho mais de um minuto para trazer, né, e aqui tem informações da máquina. Né. Ele é um Dell, perdão, ele é um HP, DL380, tem os hardwares, né, tem várias informações avançadas aqui, né, componentes, ambiente de software, drivers, serviços, né, tudo aqui. Bom, então isso aqui é um coletor de dados muito importante também, né, para vocês utilizarem. Fechar, vamos avançar. Bom, aqui a gente tem o modo administrativo, ele já está habilitado porque estamos no Always On. Se fosse no ESL Lite, né, você teria que habilitar. O que é isso aqui? Bom, dois cenários. Primeiro,
Às vezes você acessa uma máquina de cliente e essa máquina de cliente ela não possui acesso administrativo, né? Ou seja, ela não possui acesso administrador da máquina, né? Então vamos imaginar alguns cenários. Ele é um usuário local da máquina. Então, ele não consegue abrir painel de controle, ele não consegue instalar um aplicativo, por exemplo. Então, você pode solicitar aqui o modo administrativo. Ele vai pedir uma senha. Essa senha ela pode ser inserida pelo usuário do outro lado ou até mesmo por você. Então, caso você seja o administrador, você acessou uma máquina que não tem administrador, você não precisa trocar de usuário. Você simplesmente vem aqui, né, habilita o administrador e você vai poder dar o suporte, né? Você pode reiniciar a máquina, iniciar em modo de segurança, isso é bem interessante também, ela volta conectado no sistema e volta em modo de segurança para você às vezes remover um antivírus travando, né? Forçar a reinicialização e forçar em modo de segurança. Olha, gente, esse forçar salva muita vida, né? Se vocês forem analisar do Windows 10 para trás, por exemplo, né, um bloco de notas aberto, né, igual eu tenho aqui, que eu criei aqui os caracteres, se eu reiniciar essa máquina, a minha, ela vai ficar perguntando se eu quero salvar esse documento. Se eu não clicar, ela não reinicia, né? E aí o que às vezes acontece, né? Isso aqui é um exemplo, tenho vários outros. Você vai, né, manda reiniciar a máquina e você perde acesso e fica esperando ela voltar, ela não volta nunca mais, porque ela está lá esperando alguém clicar. Então, às vezes você faz um procedimento de madrugada, você manda reiniciar de forma comum, a máquina não volta e aí? Né? Já era, você vai ter dificuldade, vai ter que ir lá presencialmente, né, no local. Forçar a reinicialização resolve isso, ela vai forçar, vai arrancar tudo ali e vai reiniciar garantidamente, né? E modo de segurança também tem a mesma coisa, né? Então, ou seja, é mais um detalhe que a gente pensa, né, para que caso aconteça, você, né, esteja respaldado de uma ferramenta que vai te ajudar, beleza? Bom, voltando aqui, né, a gente tem solicitar o som remoto, às vezes você quer ouvir o que está tocando do lado de lá, às vezes é uma máquina que você quer instalar um driver de som, por exemplo, né? Tela preta, modo cortina. Isso aqui é o seguinte, quando a gente habilita isso, aparece lá para o usuário essa informação. O lado remoto, ou seja, o seu operador, ele está solicitando a tela preta. Isso fará com que a sua tela fique negra e você não poderá ver as alterações. Deseja aceitar? Ok. O que acontece? Aqui a gente não vai ver porque a gente está olhando como operador, né? Mas basicamente fica uma tela preta do lado do cliente com a mensagem. Caso você queira cancelar, aperte ESC. Simples assim. Ele apertou ESC, a tela volta a aparecer para ele. Então você pode trabalhar do seu lado sem uma interrupção do cliente do outro lado. Ou às vezes você quer acessar um local, ou às vezes um banco de dados, alguma coisa que você não quer que ele tenha acesso, você usa a tela preta. E o legal é que quando ele clica no ESC, ela não cancela na hora. Ela começa a contar 5 segundos, então vai aparecer para você que ele está cancelando, né? E aí dá tempo de você fechar as telas e aí voltar a atender ele normalmente. Bom, solicitar a de visualização, né? Eu quero visualizar só esse cantinho aqui da tela, né? Então você vai ver aqui, ó, só a lixeira, por exemplo, né? Então são pequenos detalhes que a gente tem aqui na ferramenta, né, para te auxiliar no dia a dia, né? As configurações da sessão, né, a qualidade ela vem otimizada, ou seja, melhor qualidade barra melhor velocidade, mas você pode, esse cliente é um cliente que tem internet lá satélite. Então, você pode colocar aqui uma qualidade extremamente baixa, por exemplo, 8 bits, só que ela funciona, né? Você consegue ler, você consegue trabalhar. Então você resolve bastante, né, com essas questões de qualidade. Vou voltar aqui. Eu pulei da gravação, vou falar no final, tá, gente? Velocidade otimizada. Opções, né? Ajustar a tela. Aqui você pode ver, por exemplo, vocês estão vendo aqui 1/1, né? Quando a gente usa uma máquina que tem mais de um monitor, aqui no meio vai aparecer os outros monitores. E aí você pode, né, olhar os monitores, ou ver todos ao mesmo tempo, ou ver um de cada vez. Aí você tem a barra de ferramentas, eu quero mudar ela de lugar, drive de desktop, né? Então, ou seja, aqui basicamente é a forma que você vai acessar, né? Eu estou usando o driver do desktop do lado de lá, ou seja, o driver de vídeo, né? Mas às vezes eu estou acessando uma máquina que está dando algum tipo de problema, eu posso tentar acessar via gancho, né? Então isso aqui você pode tentar para caso tenha algum problema de visualizar a tela, né? E o log e por fim as configurações da sessão, né? Eu vou passar aqui daqui a pouquinho. Vamos só falar agora da gravação. A gravação, você tem a opção de ter gravação automática
ou iniciar por aqui. Feito isso, né, eu posso clicar aqui, escolher onde que eu quero gravar e seleciono a pasta. Ele vai começar a gravar, no final da sessão o arquivo está pronto. Perfeito. Né? Por fim, as configurações. Bom, vamos lá. Configurações da sessão. Ou seja, aqui é a configuração do meu ESLite. Né? Ele também está white label, né? Com o login aqui, e a logo e o nome da empresa. Bom, por padrão, ele já inicia em alta velocidade, as gravações ficam salvas na área de trabalho, mas eu posso escolher outro lugar. Né? Eu posso botar, por exemplo, aqui um caminho de rede, desde que o ISL tenha acesso direto lá. Só acessa se tiver autenticação, aí não vai funcionar. Tem que ter acesso direto. Tem acesso direto, vai funcionar. Então eu posso colocar aqui um diretório de rede e ele já gravar lá direto. Atualizações, todo dia ele verifica, né? Configurações de sessões, painel de controle, a sessão, o aviso de inatividade se ninguém mexer, né? Desktop remoto, são várias configurações que a gente tem fora da sessão, a gente tem aqui também, né? Por exemplo, permitir que o aero, que tenha um aero, eu posso, aqui no caso está desmarcado, porque o aero deixa pesado, né? Eu posso habilitar a tela preta quando o usuário entrar, eu não quero. Né? Então tem várias funções que aqui eu recomendo vocês lerem de uma a uma, porque é bastante coisa. Né? Então vocês vão lendo, é bem claro o que ele faz. Né? Qualquer dúvida, mais uma vez, entra no nosso suporte, a gente ajuda. Né? Mas aqui é para vocês irem ticando o que vocês preferem da seção de suporte remoto de vocês. Né? Transferência de arquivo, né? A pasta padrão, mais uma vez a pasta de gravação, e aqui é o seguinte, aqui é bem legal. Permitir gravação. Permitir parar a gravação. Ou seja, eu posso dizer que não. Ou seja, esse usuário, essas configurações, gente, eu estou fazendo aqui direto na sessão, mas a gente consegue fazer por fora, né? Baixa, aí tem que solicitar o nosso suporte e a gente pode fazer para a empresa toda, né? Para a pessoa não puder vir aqui de marcar. Né? Mas a gente pode ter isso aqui, vai ficar cinza, ele não consegue mexer e ele não pode parar a gravação. Então ele está gravando e não pode parar, ponto. É a questão de segurança. O local, né, que vai ser isso, que pode ser para todo mundo, ou seja, eu coloco para todo mundo o file server da empresa. Então todo mundo vai salvar lá, ponto. Né? Ele não vai alterar isso aqui. Né? O arquivo padrão, a gente mantém o padrão do ISL, e aqui é o seguinte: tocar a gravação assim que terminar, ou seja, se ele vai abrir, não quero, não precisa, só quero que grave. Né? E olha só que legal, começar a gravar ao iniciar a sessão. Uma confirmação do cliente não será solicitada. Né? Ou seja, ele não vai solicitar o cliente a gravação. Isso aqui é mais conhecido como a gravação automática, né? Ou seja, a gente marca essa opção e ele vai gravar automaticamente. Iniciou a sessão, já está gravando automaticamente. E a gente também consegue configurar para isso não ter como desmarcar. Né? Se a gente não desmarca, automaticamente todas as sessões vão ser gravadas. Lembrando que o acesso aqui tem que ter a permissão de escrita. Né? Caso não tenha, Gustavo, mas e se o usuário tentar acessar e não conseguir? Aí não tem como. Ele não vai conseguir iniciar uma sessão remota. Se tiver obrigatória a iniciar e ele não conseguir gravar por algum motivo de rede, a sessão remota não vai iniciar. Ele vai dar um erro, vai falar que não tem acesso à escrita e vai fechar. Então isso aqui é segurança total. Ou grava ou não grava. Ou grava ou não acessa. Se a gente marcar. Se não, fica à vontade. Né? Ajuste de conversa a gente não está utilizando por aqui. Né? Parte de porta, SSH, vem tudo padrão. E as permissões, olha só, as permissões não dá para mexer, tá vendo? Por quê? Lembra que eu fiz as permissões lá pela minha conta, na página? Fez por lá, aqui já fica salvo, olha. Arquivos, acesso, controle desktop, tudo padrão. Né? A personalização, né, do painel de controle, tudo padrão, porque a gente marcou por lá também. Configurações avançadas, né? Vamos lá, estou ciente, né? Então ele vai abrir aqui configurações avançadas. Aqui, gente, eu não vou entrar em detalhes, né? Porque aqui a gente fala sobre os transportes, né? Que é a forma que a gente faz acesso ao sistema, né? A forma de acesso HTTP, as portas padrão do sistema, que são essas aqui, 80, 443, 7615. Então, meu ISL tá lento, está demorando a abrir. Verifica com a sua equipe de infraestrutura que essas portas podem estar bloqueadas. Não, eu não posso usar essas portas, tem que ser outras. É aqui que a gente troca.
Só que aqui são o quê? Configurações avançadas, né? Specific Server, ou seja, aqui eu estou usando o SARI, mas eu posso botar um servidor específico contratado por nós. Então aqui é legal não mexer sem o acompanhamento do suporte, mas como vocês podem ver, ele é um sistema muito aberto e a opção está na sua mão, né? Você consegue ajustar. É claro que aqui eu sou usuário administrador, né? O usuário básico de vocês não vai conseguir mexer, né? Então, por padrão, ele já vai vir com as configurações setadas. Beleza? Bom, gente, basicamente é isso, tá? Tem alguns outros detalhes que a gente consegue fazer na configuração. Tem algumas coisas que vão aparecer no dia a dia, né? O interessante é usar a ferramenta. Ela é uma ferramenta rápida, é uma ferramenta eficaz, é uma ferramenta muito robusta, né? E a gente precisa que você utilize no dia a dia, né? Para você gerar novas dúvidas e trazer essas novas dúvidas para a gente. E aí sim, você vai acessar o nosso site, vai acessar o suporte, né? Vai acessar ali o chat, vai conversar com a nossa equipe, você pode agendar treinamentos conosco, agendar reuniões conosco, né? E vai ser um prazer estar ajudando, vai ser um prazer estar treinando vocês. E em pouco tempo, é uma ferramenta simples, apesar de ser muito robusta, ela é simples, em pouco tempo, né, a tua equipe já vai estar adaptada a usá-la 100% e ela vai ser extremamente essencial para a sua empresa. Bom, gente, eu fico por aqui. Um forte abraço e mais uma vez, precisando falar conosco, acesse o nosso site, entre em contato. Forte abraço e valeu!